legal. Ô, Camerino, e quais são os próximos passos, se é que tem próximos passos? Queria que você falasse do livro que você escreveu, que deu nome a essa live, e se você pretende avançar nessa pesquisa, nesses estudos sobre a morte. Bom, eu reuni todo esse material que eu venho pesquisando há muitos anos e fiz esse livro que se chama Ser Sujeito da Morte, né? Um título provocativo, porque a proposta é exatamente essa, não é que as pessoas esperem a morte, mas que as pessoas se organizem, pensem a respeito. E no livro, né, a metade do livro, a segunda parte do livro, são experiências que eu colhi na tradição cultural, em diferentes religiões, em diferentes sociedades, e também algumas experiências que eu imaginei, né, que seriam vivências, né, mas aí eu criei essa palavra morrências, que seriam exercícios que as pessoas poderiam fazer e que já foram muito comuns em outras épocas. Por exemplo, na Idade Média era muito comum. As pessoas visitavam o seu túmulo, né? Era comum que as pessoas tivessem, por exemplo, uma caveira no quarto. E havia até coisas até curiosas, por exemplo, quando você se alimenta, você pega um pedacinho de pão e diz assim, né, isso aqui é para alimentar os vermes que um dia se alimentarão de mim. Então, era uma prática muito comum nas culturas antigas, né, a chamada ars moriendi, né, arte de morrer. E o que eu pretendo é isso, né, é tornar a vida das pessoas menos difícil, né, principalmente sobre um outro aspecto também, que é o aspecto jurídico. Porque as dificuldades que as pessoas têm depois da morte com relação a bens, com relação a inventário, né? Como o Fininho disse, e eu concordo, nós estamos no século XVII. Então, hoje, para você fazer um inventário, mesmo que seja extrajudicial, né? Eu estou vivendo isso na prática, né? Estou fazendo a minha mãe e não tem nenhuma polêmica, né? Simplesmente eu estou esperando o Estado me dizer quanto que eu tenho que pagar de taxa, e tem mais de um ano. E não consigo que o Estado se manifeste agora, eu dependo disso. Né? Se eu não tivesse uma conta conjunta com ela, o dinheiro teria ficado lá, eu teria que ter feito todas as despesas com os meus próprios recursos. Então, a minha ideia é isso, é mostrar para as pessoas, né, como é que a cidadania ela deveria alcançar, inclusive, esse momento. Você não é cidadão só na hora de votar, é na hora de morrer, na hora de ficar doente, né? Senão nós vamos continuar aqui no século XVII, né, como o Fininho disse. Ô, Camerino, eu vou fazer uma pergunta para você, mas antes eu quero fazer para o Fininho. Deixa o Fininho comentar, eu acho que ele quer comentar o que eu falei. Quer comentar, Fininho, não, a resposta do Camerino? Boa, essa do século XVII, que cidadania nenhuma. O que eu estou curtindo bastante do Camerino aí é a história do inventário. Cara, Estado, né? Olha, tomei tempo com os contratualistas, tomei tempo, né? Delors, Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, cheguei a ler até John Rawls. Interessante, também não deixa de ser um contratualista, né? Tomei tempo também lendo uma boa parte de Karl Marx, boa parte, né? Mas cidadania no Brasil, sinceramente, no Estado brasileiro, meu amigo, sinceridade, bem sincera mesmo, os caras vão meter a mão no teu bolso por causa de inventário, certo? Fosse um lugar civilizado, da civilização é que nasce a cidadania, viu? Aqui vai ser ruim, vai ter que pagar alto, caro, por um documento para propiciar, né? Que vai dar origem a outro documento, né? Vai se pagando taxa. Teve até um negócio em Minas Gerais, negócio de taxa, Tiradentes, não sei o que. Teve isso aí? Eu paga. E fica aí, todo mundo feliz. Tem um texto meu aí que tá rolando, cara. Os caras estão tacando pedra em mim, que eu saio de casa com guarda-chuva, com óculos escuros para ninguém me ver. Mas se tu colocar a camisa amarela e tal, isso aí... Rapaz,
Ser brasileiro é isso. Você coloca a camiseta amarela da CBF. Essa é lindo, cara. Paga o bilhetinho, baratinho, vai pagar 3 mil. Vai lá no Maracanã, aí te joga urina, te rouba um carro, te risca o carro, faz tudo isso. Você é brasileiro. É o motivo para um livro que eu estou pensando. Qual a vantagem de eu ser brasileiro? Qual a vantagem? Existe sem terra? Existe. Existe sem teto? Existe. Existe desempregado? Existe. Existe sem direito a nada? Existe. Pô, qual a vantagem? Qual a diferença de eu ser colombiano? Qual a vantagem? Orgulho do quê? Ok, É Fininho. verdade,